Chegou esse momento, ó Deus, tão importante, que é a ministração da tua santa e eterna palavra. E aqui está o teu servo. Nós, ó Deus, nesse instante te pedimos que o Espírito Santo de Deus o tome de uma forma sobrenatural e que nesta noite, Senhor, ele traga aquilo que o Senhor tem preparado para todos nós que fazemos parte desta igreja. Em nome de Jesus Cristo, abençoa o teu servo e a sua casa, o seu ministério. Amém. Amém. Certo. Amém. Amém. Meus irmãos, da paz do Senhor, que alegria estarmos aqui para mais um culto de louvor ao santo e precioso nome de Jesus. Eu agradeço ao pastor Bosco, à pastora Célia, pela confiança em assumir esse culto. E com muita alegria e tremor de Deus e tremor no coração, estarei assumindo, falando aquilo que o Senhor do meu coração colocou. Aleluia. Por favor, irmãos, abramos a Bíblia Sagrada no Salmo 16. Salmo 16. Aleluia. Salmo 16. Se você encontrou, me dê um sinal dizendo amém. Davi, neste salmo, diz assim: guarda-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro: tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo senão a ti somente. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, nos quais tenho toda a minha alegria. Muitos serão os sofrimentos dos que deixam o Senhor e buscam outros deuses. Eu não tomarei parte nos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios sequer mencionarão seus nomes. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. As divisas da terra caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma maravilhosa herança. Bendito seja o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho sempre o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita não serei abalado. Essa é a razão da alegria que trago no coração e no íntimo exulto de prazer. E assim o meu corpo repousará em paz, porque tu não me abandonarás nas profundezas da morte, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra há delícias eternas. Aleluia! Aplauda ao Senhor por sua palavra. Se você tiver condição de permanecer com sua Bíblia aberta, permaneça. Por favor, perceba que este salmo começa com o pedido de socorro. Davi inicia o salmo dizendo: guarda-me, ó Deus. Parece que ele aqui está enfrentando algum tipo de medo, algum problema que extrapola a sua possibilidade de solução. Ondas que vêm de todos os lados, que o oprimem, faz sofrer, pode levar até a própria morte. E aí, dada a dimensão do problema, ele grita, ele clama: guarda-me, ó Deus. Interessante é que, se você perceber, dos versículos 1 a 7, a gente consegue enxergar as razões pelas quais Davi faz esse pedido de socorro ao Senhor. Davi assim clama a Deus. Ele faz ao Senhor esse pedido de socorro fundamentado no conceito que ele tem de Deus.
E aqui eu inicio dizendo o seguinte: o conceito que alguém tem de Deus fundamentará a sua caminhada. Dos versículos 1 a 7, a gente consegue perceber qual é o conceito, qual é a definição que Davi tem de Deus. Então, a proposta desta nossa mensagem é olhar para este salmo e, olhando para este salmo, destacar a segurança, destacar a satisfação de Davi a partir do conceito que ele tem de Deus. Toda a segurança de Davi, toda a sua alegria, toda a sua satisfação está fundamentada naquilo que ele entende quem é Deus. E essa é a proposta da nossa reflexão. Falando sobre segurança, se você está com a Bíblia aberta, perceba que no versículo 1, em primeiro lugar, Davi olha para Deus e o conceito que ele tem de Deus é refúgio. Deus é para Davi refúgio. Em sua oração, Davi vai dizer: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Interessante é que essa palavra refúgio em português, ela traduz de forma real um termo hebraico que significa literalmente um abrigo seguro, um abrigo totalmente impenetrável. Na língua hebraica, esse termo refúgio era comumente usado para indicar um local apropriado para se proteger de um temporal terrível. Vem vindo um temporal, para onde eu vou? Um refúgio. E esse refúgio no qual Davi se refere aqui é exatamente este local no qual poderia resguardar a pessoa deste terrível temporal. E aí então, quando Davi ora ao Senhor, dizendo: guarda-me, porque em ti eu me refugio, ele sabe que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Para Davi, o Senhor é o único lugar onde ele consegue descansar o coração, sossegar a sua alma. O Senhor. A oração de Davi vai, portanto, declarar que o Senhor é de fato o único lugar onde ele consegue encontrar proteção, abrigo seguro para os desacordos que perturbam a mente, as angústias que querem assaltar o coração. Onde descansarei? Davi diz: no Senhor, ele é o meu refúgio. A âncora de Davi não é o seu reino. A âncora de Davi não é o seu exército, não é a coroa que ele tem sobre a sua cabeça. Davi compreende que todas essas possessões estão fadadas ao fracasso. No momento que a angústia consegue assaltar a alma, no momento em que a perturbação chega na mente, só Deus. E Davi compreende isso. Ele compreende que todas as outras proteções não garantem a paz que invade o coração. Tudo ao redor está desmoronando, tudo ao redor está sendo destruído, mas a alma está em paz. O coração está tranquilo. É esse refúgio que Davi faz referência. Está tudo desmoronando. Pedro aprendeu essa lição. Quando você está lendo o Evangelho, você vai ver que caminhando, atravessando o mar da Galileia, uma tempestade se levanta e Pedro, alvoroçado, tenta tirar água do barco, não conseguindo, juntamente com seus colegas, ele corre para Jesus: o barco vai afundar. Onde estava o Senhor? Dormindo. Pedro, desesperado, ele aprende a lição. Lá no livro de Atos, a gente vai ler
que é desencadeada uma grande perseguição para a igreja. Herodes mata no dia Tiago e deixa Pedro amarrado para o dia seguinte. A igreja está orando, o anjo vai à cadeia, encontra Pedro, fazendo o quê? Dormindo. O homem está com promessa de morte, amanhã é você. Era para passar a noite atribulado, desesperado, sem dormir. Estava dormindo, ele aprendeu. Esse é o conceito de refúgio. Davi compreende que todas as outras proteções não garantem sossego. Davi tem o discernimento de que todas as outras proteções não permitem descansar o coração, sossegar a alma. Por isso, em oração, ele declara: Senhor, em ti me refugio. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Davi diz: nós, porém, confiaremos no Senhor. Ele compreende isso. E porque compreende, ele ora: guarda-me, Senhor, porque em ti eu me refugio. Então, a primeira coisa que Deus é para Davi é refúgio, abrigo seguro. Escute, irmão, quando a gente declara que Deus é o nosso refúgio, significa que nós estamos afirmando que todas as outras forças, todas as outras proteções são desnecessárias. Quando afirmamos Deus é refúgio, a gente acredita que, independente das circunstâncias, conosco Ele estará. Essa é a lição. É isso que Davi quer dizer. 1000 podem cair de um lado, claro, 10.000 de outro, sim, mas você não será destruído. Por causa do Senhor, que é refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Glória a Deus. A nossa segurança é o Senhor e não os homens. É o Senhor e não as instituições. Precisa ficar bem claro isso. Falando sobre segurança, olhe por favor para o versículo 2, e você verá um segundo conceito que Davi tem de Deus. No versículo 2, Davi diz: tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti. Ou seja, Deus para Davi é seu bem maior, seu maior tesouro, Deus. Quando Davi declara isso, irmãos, ele está afirmando que o Senhor é o seu mestre, é o seu soberano, é o seu dono, é aquele que o lidera, é ele quem ordena, é ele quem dirige todos os passos. Em sua oração, Davi diz: o Senhor não é apenas o meu refúgio, ele é também o meu bem maior. Presta atenção, meu amado irmão. Se a sua segurança, se a sua satisfação, se a sua fonte de alegria estiver fundamentada em qualquer outra coisa senão no Senhor, certamente você vai se frustrar. Você vai se decepcionar. Porque todas as coisas nesta dimensão da vida são passageiras. A alegria e a dor nesta vida passam. Está doendo? Vai passar. Eu estou sorrindo? Vai passar. Há uma característica comum a todas as coisas nesta dimensão. Qual? A transitoriedade. Todas as coisas desta vida são mutáveis. Todas as coisas. Então, se você colocar a alma, se você firmar o coração naquilo que é mutável, naquilo que é transitório, certamente você vai se frustrar. A minha razão de viver, quem é? É fulano, vai morrer. Vai morrer. E aí, vai faltar chão no seu pé? Vai deixar de existir?
Então, repito, se a sua fundamentação de alegria, de segurança, de satisfação for qualquer outra coisa a não ser o Senhor, você vai se decepcionar. Escute, irmão, todo o bem de um crente é equivalente àquilo que vem do Senhor, apenas aquilo que vem do Senhor. Então, se aquilo que eu chamo de bem não tiver a marca da cruz, não é bem, é mal. Compreende? Se aquilo que eu chamo de bênção não tem a marca do sangue de Jesus, não é bênção, é maldição. Todo crente precisa saber que sem o Senhor não existe nenhum bem, não há nenhuma felicidade, não há satisfação alguma. O que valida o bem, o que autentica a bênção é o Senhor. Sem o Senhor não há bênção, não há alegria, não há satisfação, não há. Tudo é validado, tudo é autenticado como bem por causa do Senhor. É o Senhor quem valida as coisas que são boas, e as coisas que são boas, elas só são boas à medida que acrescentam o meu conhecimento sobre Deus. Se aquilo que eu digo que é bom, se aquilo que eu digo que é bênção, não acrescenta o meu conhecimento de Deus, não é bênção, irmão. Não é bom, irmão. As coisas só são boas à medida em que nos aproximam mais de Deus. Receber uma bênção, nunca mais pôde ir à igreja. Você chama isso de bênção? Receber uma bênção, coitado, não pode mais ler a Bíblia. Você chama isso de bênção? A bênção, ela só é validada como bênção se me aproxima mais da cruz, se me aproxima mais de Jesus, revela mais a beleza do Senhor, explica mais para mim os seus atributos. Através daquilo que eu recebi, eu compreendi mais acerca do céu. É bênção, é bênção. Através daquilo que eu recebi, eu compreendi mais sobre a cruz. É bênção. Eu consegui enxergar mais sobre a beleza de Jesus. Isso é bênção. No conceito da Bíblia, isso é bênção. Então, se isso não acontecer, irmão, esse bem não é bem, é mal. Essa bênção não é bênção, é maldição. Essa satisfação, ela é efêmera. Spurgeon foi um grande pregador. E ele tinha um conceito interessante sobre bênção. Ele dizia: como que eu sei se é bênção, se não é? Ele falava: bênção que vem da parte de Deus é tudo aquilo que você pode levar para a eternidade. Então pega uma folha e lista tudo que você acha que é bênção. Depois de listar, pega uma por uma. Isso eu posso levar para a eternidade? Não, não é. Posso levar? Posso. É. Posso? Não. Posso? Não. Eu posso? Não. Posso? Não. Posso? Não. Posso? Não. Você vai ver o que de fato é e o que de fato não é bênção. Então a minha oração é para que o Senhor nesta noite nos faça compreender isso a ponto de declararmos juntamente com Davi: tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti, tu és o meu tesouro, ponto final. Ponto final. És o meu tesouro, não tenho. E olha que Davi tinha muita coisa, irmão. Ele diz: eu não tenho outro bem senão a ti. Eu não possuo outro tesouro senão a ti. Esse é o desafio, irmãos. Eu tenho percebido um evangelho, um cristianismo tão sem sentido, fundamentado tão em palavras, em emoções. Fala, declara, chora, na primeira curva capota. Na primeira prova, deixa de crer.
Para Davi, todas as coisas que existem só são boas, só são tesouros, só são bondade, só são coisas benéficas quando acrescentam, quando aumentam o nosso conhecimento sobre Deus. Se não está aumentando o teu conhecimento sobre Deus, se não está aumentando o teu conhecimento sobre a Bíblia, sobre os atributos do Senhor, isso não é bênção do ponto de vista da Bíblia. Não está revelando mais a beleza do Senhor. Não estão explicando mais acerca do céu, da espiritualidade. É por isso que Davi considera como expressão da bondade de Deus muitas coisas boas da existência. Por exemplo, por favor, veja o versículo 3. No versículo 3, você verá que Davi considera seus irmãos como um bem que provém do Senhor. Versículo 3, Davi diz: quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, nos quais tenho toda a minha alegria e prazer. Os fiéis. Davi está dizendo aqui que os santos, os fiéis, aqueles que tratam o Senhor como o seu bem maior, aqueles que abraçam o Senhor como a coisa mais preciosa, como o tesouro único, como aquilo que de fato satisfaz a alma, que alegra o coração. Davi diz: esse tipo de pessoa, esse tipo de crente produz em mim grande contentamento, grande alegria. Eu quero andar com ele, eu quero caminhar com ele, com esse tipo de gente que diz: o Senhor é o meu único tesouro, o Senhor é o que me dá contentamento. Eu quero andar com esse tipo de pessoa. Preste atenção, meu irmão, no que eu vou lhe dizer. O coração que de fato ama a Deus, o coração que de fato tem ao Senhor como o seu bem maior, ele naturalmente, ele vai ter deleite, ele vai ter contentamento, ele vai ter alegria no povo que sente a mesma coisa por Deus. Ele vai querer estar perto desse mesmo povo que tem o Senhor como bem maior, que tem o Senhor, o seu contentamento, a sua alegria. Eu tenho, você tem, então eu vou caminhar com você, eu vou andar com você. Um crente fiel que ama a Deus vai querer estar perto de outro crente fiel que ama a Deus, para juntos cultuares ao Senhor, que é o bem maior de ambos. Vai querer estar junto. É natural. Ovelha se sente bem perto de outra ovelha. Aves da mesma plumagem voam juntas. É extremamente sério quando um crente não se sente à vontade na congregação dos santos. É preocupante quando um crente abre a boca e diz que ama a Deus, mas não simpatiza com a igreja visível. Não, Jesus, eu amo a igreja. Não, eu passo sem ela. Eu fico muito preocupado, porque não há no Novo Testamento essa desassociação. Não se tem como desvencilhar. É terrivelmente trágico quando o crente enxerga a igreja como uma mera instituição idealizada por homens. É triste quando alguém afirma que ama o noivo, mas aborrece a noiva. Preocupante. Eu fico totalmente preocupado com a desvalorização que muitos crentes prestam à igreja visível. Lamentavelmente, nesse mundo pós-moderno, há uma multidão que enxerga a comunhão com os santos como algo trivial, desnecessário. Eu não necessito dela.
Eu não preciso da igreja. Isso é preocupante, irmão. Preocupante. Pessoas que dão à igreja um valor terrível. Na atualidade, muitos crentes acham perfeitamente possível servir, adorar a Deus sem congregar em lugar nenhum. Ele não tem raiz, ele não tem identidade, ele não tem referência. É perigosíssimo, muito perigoso. Lamentavelmente, muita gente acredita que não há necessidade de estar ligado a uma igreja local para congregar-se com assiduidade, responsabilidade. Eu posso passar sem. Escute, irmão, isso é muito sério. Se um crente não tem deleite no povo de Deus, se ele não se alegra, se ele não deseja a comunhão com os santos, talvez não faça parte desse povo. Talvez esse sintoma, talvez esse comportamento denuncie que ele não faz parte dessa congregação chamada noiva de Cristo. Um crente fiel que ama a Deus vai querer estar perto de outro crente fiel que ama a Deus para juntos cultuarem ao Senhor, que é o bem maior de ambos. Um crente fiel que ama a Deus vai se deleitar, vai se agraciar e expressar alegria, comunhão com outros crentes fiéis que amam a Deus acima de todas as coisas. Se você ler o versículo 4, você vai perceber que há um grande contraste, há um abismo entre o versículo 3 e o versículo 4. Enquanto no versículo 3, Davi fala da alegria em estar na companhia dos santos, no versículo 4, ele vai declarar que não tem prazer. Eu não tenho alegria. Eu não tenho contentamento, não tenho aliança, não tenho comunhão com aquele que despreza ao Senhor. Davi vai afirmar que muitas são as aflições, as penalidades daqueles que trocam o deleite, o prazer no Senhor por outras coisas, por outros deuses. Vai deixar bem claro Davi aqui que ele se alia, ele se faz acompanhar, ele se ajunta, ele se alegra, se deleita, ele se contenta na companhia dos santos. Por quê? Porque os santos, igual a ele, se deleitam no Senhor, que é o bem maior de ambos. Ele não tem prazer naqueles que trocam o Senhor por outros deuses, não. Escute, irmão. É a natureza que vai determinar a associação. A natureza. É a natureza que vai determinar a aliança. Nós temos aliança? Depende. Depende. Nós temos comunhão? Depende. É a natureza que vai determinar. Uma vez que o porco tem natureza de porco, ele vai se associar com outros porcos. Pega um porco, dá um banho nele, passa perfume, hidratante, coloca um laço na cabeça, pinta as unhas da porca, coloca um brinco na orelha dela, coloca um cordão de ouro no pescoço e solta. Na primeira lama que ela encontrar, ela se mete dentro. Porque é a natureza dela. É a natureza dela. Mas eu acabei de dar um banho. A natureza dela é essa, ela gosta de lama. Ela não gosta de perfume. Então, o que vai determinar a associação é a natureza. Agora, uma vez que a ovelha tem a natureza de ovelha, ela rumina o capim junto com o rebanho no pasto. A natureza determina a associação.
O crente que possui a natureza divina, o seu desejo é de se associar com outro crente que tem essa mesma natureza, para juntos adorarem ao Senhor, prestarem culto ao Salvador. A natureza determina a associação. Davi tem prazer naqueles que amam o que ele ama como bem supremo, que é o Senhor. Aleluia. Além de refúgio, além de bem supremo, Davi tinha um outro terceiro conceito sobre Deus: aliança ou herança. Veja aí no versículo 5, por favor, veja aí. Davi diz assim: o Senhor é a porção da minha vida, da minha herança, e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Interessante aqui nesse versículo 5, irmãos, Davi, ele amplia a ideia de bem supremo e afirma: tu és a minha herança. A ideia que Davi comunica nesse versículo 5 é que se a vida lhe privar de todas as coisas, ele não vai sentir falta. Por quê? Porque o meu bem não são as coisas, é o Senhor. E aí eu abro um parêntese para falar de forma bem rápida do Salmo 23. Quando a gente lê: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, a primeira impressão é que, tendo eu o Senhor, Ele será o meu Aladim. Eu sonho e Ele realiza. Eu determino e Ele cumpre o que eu determino. O Senhor é o meu pastor e não vai me faltar nada. Eu vou ter dinheiro, eu vou ter carro novo, eu vou ter emprego novo, eu vou ter casa nova, eu vou ter roupa de grife. Não é esse o conceito, irmão. À luz da hermenêutica, não. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É que, tendo o Senhor como meu pastor, de nada eu sentirei falta. A gente dá mais valor a outra interpretação. Eu gosto mais da outra, pastor. Mas essa é a bíblica, irmã. Então, a ideia que Davi passa nesse versículo 5 é que, se a vida me privar de todas as coisas, eu não vou sentir falta. Por quê? Porque a minha herança não são as coisas, a minha herança é o Senhor. A minha alma é suprida por Ele. O meu coração é suprido por Ele, por Ele. Essa é a ideia. Escuta, irmão, algo muito sério. Não é aquilo que o Senhor dá que deve provocar em nós satisfação. Não é aquilo que o Senhor nos concede que deve provocar em nós segurança, alegria. Não. Tragicamente, vivemos em um tempo onde as pessoas se satisfazem com a bênção e desprezam o abençoador. Preste atenção. Quando o abençoador é desprezado, a bênção perde o sentido. Quando aquele que presenteia é colocado de lado, a dádiva é esvaziada do seu conteúdo. Precisamos ter muito cuidado com isso. Essa maldita teologia da prosperidade financeira, que de teologia não tem absolutamente nada, tem formado aos analfabetos de Bíblia que a alegria, a segurança, a satisfação do crente está fundamentada naquilo que ele possui. Eu estou arrasado, pastor, o que foi que eu bati o carro? Mas continua vivo? Porque colocaram na nossa cabeça que a satisfação tem a ver com aquilo que eu tenho.
de bens materiais, transitórios, efêmeros. E aí a nossa alegria está fundamentada nisso. Está fundamentada no ter e não no ser. E nós esquecemos que a busca pelo ter corrompe o ser. A corrida pelo ter desvaloriza, esvazia o ser. Por esta razão, o foco da Escritura não se concentra no ter, mas no ser. É possível você ter muito e não ser nada. Mas é totalmente possível você não ter nada e ser plenamente para a glória de Deus. Então essa é a proposta. Davi, contrariando essa teologia que está em voga hoje, ele afirma que a sua herança é o Senhor e não as coisas transitórias da vida. Se tem, dá glória, desfruta, ajuda outras pessoas. Não tem, não pode viver como revoltado. Não pode ser um Asaf. Faltou pouco, eu olhei quase que eu me desvio. Não pode. Porque eis aqui a lição, o bem maior é o Senhor. Escute, meu irmão, se o Senhor, e apenas o Senhor, for a nossa fonte de segurança, de alegria, de satisfação, então nós não nos sentiremos frustrados, decepcionados, desiludidos com coisas que nós venhamos a perder ou deixar de adquirir ao longo da vida. Escute, irmão, ao longo da vida, algumas pessoas vão nos deixar. Ao longo da vida, muita gente vai nos trair, nos abandonar. Ao longo da vida, vamos perder coisas, oportunidades, emprego, dinheiro. E aí, se a minha alma estiver focada nisso, se o meu coração estiver fundamentado nisso, se o meu conceito de alegria, de satisfação, de felicidade, de realização estiver fundamentado nessas coisas, certamente eu vou me decepcionar, me frustrar, ficarei profundamente entristecido. Nesta noite, irmãos, da minha oração é para que através deste salmo que nos é apresentado, o Senhor faça nascer na nossa alma uma mudança de percepção, uma mudança de conceito. A palavra hoje venha e organize o nosso foco, nos direcione para aquilo que verdadeiramente é a Bíblia, é a Santa Palavra. Então, se o Senhor, e o Senhor apenas for a nossa fonte de alegria, de segurança, de satisfação, então não seremos dominados pelo sentimento de euforia quando alguém nos aplaudir, nem seremos acorrentados, possuídos pelo sentimento de fracasso quando alguém nos vaiar. Eu estou fundamentado em Deus. Estão lhe vaiando, estou fundamentado no Senhor. Estão lhe aplaudindo, eu estou fundamentado no Senhor que eu estou fundamentado. Esse é o desafio. Isso é cristianismo, é evangelho. Se o Senhor e o Senhor apenas for essa nossa fonte de alegria, de satisfação, de segurança, então quando perdermos aquilo que é transitório, aquilo que é passageiro, e tudo que está debaixo do sol é transitório e passageiro, não nos sentiremos abandonados, decepcionados, desiludidos. Repito aquilo que eu falei ainda há pouco: tudo nesta vida é transitório. Tudo tem, amém, dá glória, dá graças a Deus. Não tem, não pode viver como um abandonado, um revoltado, um desiludido, um fracassado. Não, nós temos o bem maior, irmãos. Nós temos o Senhor.
Eu estava dizendo ontem, leia a última carta escrita por Paulo. 2 Timóteo, a última carta escrita por Paulo. Paulo está na sua segunda prisão em Roma, segundo estágio. No primeiro estágio, ele estava numa prisão domiciliar. Podia receber visitas, estava assim preso, atado a um soldado pretoriano, mas recebeu os irmãos. Mas após o incêndio de 64, Nero, para salvar sua pele, culpa os cristãos, e Paulo se despontava como um dos líderes. A culpa cai sobre ele, tira Paulo da prisão domiciliar e o transfere para uma prisão terrível, o calabouço. E se você já leu sobre prisão romana, oh meu Deus! Paulo está ali preso, corredor da morte. Ele escreve sua última carta a Timóteo. Timóteo, meu filho, venha me visitar. Vindo, passe pela casa de Crespo e traga a minha capa velha. Traga aqueles lindos de pergaminhos. Foi tudo que ele conseguiu acumular ao longo da vida. Quem foi ele, pastor? Paulo, maior missionário, o maior teólogo, o maior plantador de igreja que já existiu. Paulo. Nós estamos em lucro, irmão. A gente tem carro, tem iPhone, nós temos internet em casa. Acorda pela manhã, não quero pão com ovo, quero cuscuz. Não quero tapioca hoje. Oh, meu Deus, ainda estamos caminhando para o céu. E ainda estamos esperando Jesus. Nós estamos no lucro, irmão. Davi era rei, sim. Tinha coroa, sim. Grande exército, sim. Vive um estilo de vida extraordinário. Mas ele tinha uma percepção nítida, clara, tremenda. Eu sei que tudo isso é transitório. Eu sei que tudo isso é passageiro. Eu sei que na hora H isso aqui não dá resultado em nada. Então eu vou me firmar naquilo que de fato eu posso. O Senhor. Então, se o Senhor, e o Senhor apenas for essa fonte de alegria, de segurança, de satisfação, nós poderemos cantar o hino cantado por Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falte o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então, se o Senhor e o Senhor apenas for a nossa fonte de alegria, segurança, então nós teremos autoridade, legitimidade para declarar com Davi: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Então, nesta noite, que venha sobre nós uma conscientização e uma convicção do Espírito Santo, a fim de nos fazer compreender e entender que não temos outro bem a não ser o Senhor. Aleluia. O Senhor é a porção da nossa herança. Além de refúgio, bem supremo, herança para Davi, o Senhor também era o seu conselheiro. Veja o versículo 7, irmão. Davi diz assim: bendito seja o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. De maneira bem clara, Davi diz: bendito seja o Senhor que me aconselha. E a grande questão aqui é: como é que o Senhor aconselha? De que maneira ele faz isso? Como que Deus dirige?
Como que Deus lidera os seus? Essa é uma questão que tem perturbado a mente de muita gente. Então preste atenção, meu amado irmão, algo sério. O Senhor dirige o seu povo, Deus aconselha a sua igreja por meio da palavra. Palavra. No Salmo 119, verso 105, é bem claro: lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para os meus caminhos. É lamentável que nós temos a Santa Bíblia, temos a Santa Escritura e falamos tão pouco dela, fazemos tão pouco uso dela, tão pouca menção da Bíblia. Billy Graham, já no seu tempo, dizia: essa geração é a geração de crentes em toda a história do cristianismo que menos Bíblia estuda e lê. Se entregar um papel e uma caneta à maioria dos crentes e pedirem que eles anotem o que sabem de cor da Bíblia, juntando o Salmo 23, juntando João 3,16, não sei se passa disso. Deus dirige pela palavra. É por meio da palavra que Deus orienta o seu povo. É por meio da Bíblia que Deus dirige a sua igreja. É por meio da Escritura que Deus diz: é por aqui. Vá, não vá, avance, não avance, suba, desça. É pela palavra, é por meio da palavra, da palavra, da palavra, ponto final. Por meio da Escritura, o Senhor, através da sua palavra, dirige, lidera, governa, guia, aconselha a sua igreja por meio da palavra. Davi disse: até durante a noite, o meu coração me ensina. Como funciona isso, irmão? Escute, um coração cheio da palavra do Senhor, uma mente lotada pela Escritura, é usada pelo Espírito Santo para produzir orientação, para produzir direção. Um coração impregnado pela Santa Bíblia, uma mente cheia da Santa Escritura, é utilizada pelo Senhor para dirigir passos em tomadas de decisões. O que eu faço? Para onde é que eu vou? Que caminho vou escolher? Caso ou não caso, o Senhor vai utilizar, o Espírito Santo vai usar aquilo que você tem no coração, aquilo que há de palavra em sua alma, para lhe dirigir, para lhe direcionar, para conduzir a sua vida nas tomadas de decisões. Uma mente cheia da palavra, um coração cheio da Escritura, é utilizado pelo Espírito Santo para corrigir, liderar, aconselhar. No silêncio da noite, quando a mente pensa, quando o coração pondera o que farei, o Espírito Santo vem e utiliza a palavra lida, a palavra estudada, a palavra refletida, que nós guardamos na alma, para orientar, para dirigir, para conduzir. Escute algo muito sério, irmão. O Espírito Santo não opera de outro modo senão por aquilo que mostra a Bíblia. A Bíblia, o Espírito Santo é fiel à Bíblia, à palavra, a uma doutrina que está sendo esquecida por muita gente, qual a suficiência da Bíblia. Nós cremos na suficiência da Bíblia, nós cremos na palavra, nós cremos na Escritura. Agora, se nós não temos nada da Bíblia em nosso coração,
se os valores que nos regem, se os princípios que nos controlam e nos dirigem, não é a palavra, se essa palavra não está na nossa mente, no nosso coração, então o meu guia, o meu conselheiro pode ser a Rede Globo, pode ser uma série da Netflix, um colega no trabalho que nada sabe de Deus. Eu conheço pessoas que estão totalmente arrebentadas de alma, totalmente desencaminhadas na vida, porque não foi o Senhor quem dirigiu, não foi o Senhor quem aconselhou. Então escute com bastante atenção o que eu vou lhe dizer e não esqueça: a fraqueza, a debilidade do seu relacionamento com a palavra de Deus vai se traduzir em fraqueza, em debilidade, em ouvir a voz de Deus que dirige e lidera através da Bíblia. A sua fraqueza, a sua debilidade do seu relacionamento com a Santa Palavra será claramente percebida na superficialidade do Evangelho que é vivido. Ó meu irmão, em dias tão conturbados como esse dos quais estamos vivendo, eu lhe aconselho a lotar a alma com a Bíblia, irmão. Lota o teu coração com a Santa Palavra, tendo em vista esse contexto tomado pela relatividade, por esse pluralismo religioso, por esse secularismo sem fim. Eu lhe exorto, blinde a sua mente, o seu coração com a palavra do Senhor. Só assim, desta feita, o Espírito Santo, nos momentos de decisão, ele vai utilizar a palavra que eu tenho no coração, a palavra que eu tenho na mente, para me liderar, para me aconselhar, para me dirigir. Escute uma verdade: o que de fato nós temos de Bíblia em nosso coração determina nossas ações. As nossas ações, as nossas conversas, o nosso comportamento, o nosso modo de vivendi é determinado pela quantidade daquilo que nós temos de palavra de Deus na nossa alma, no nosso coração. O que de fato a gente tem de Bíblia guardado na alma, o que de fato temos de palavra de Deus armazenado no coração, vai pavimentar o caminho que nós dizemos e daquilo que nós fazemos. O que de fato temos de palavra de Deus desemboca na conduta e na boa ética. As nossas experiências são importantes, mas nenhuma delas tem autoridade para suplantar a verdade revelada na palavra. A Bíblia é soberana, ponto final. A Bíblia é suprema, ponto final. Quem foi que disse? Foi o doutor tal. Contraria a Bíblia? Sim, não vale. Não vale. A Bíblia tem primazia. Portanto, Deus dirige, aconselha, lidera o seu povo, não através de experiências, visões vazias, profetadas que não têm sentido algum. Deus dirige, Deus aconselha, Deus lidera o seu povo através da palavra. Ele lidera pela palavra, ele aconselha pela palavra, pregada e lida. E aí, acompanhe o restante do salmo. Porque o Senhor é para Davi refúgio, bem supremo, herança e conselheiro. No versículo 8 ele vai declarar: não serei abalado. No versículo 9 ele afirma: o coração está alegre, meu espírito está exultante, e até o meu corpo vai repousar seguro. Isto é, ele não tem mais medo da morte,
No início do salmo, guarda-me, Senhor, aquele guarda-me, Senhor, alguma coisa estava acontecendo que poderia levá-lo à morte. Estava ele abatido, preocupado, mas aqui nem mais medo da morte ele tem. Eu estou seguro. Por isso que no versículo 10 ele vai declarar ao Senhor: o Senhor não deixará a minha alma na morte. No versículo 11, ele afirma que na presença do Senhor há plenitude de alegria e delícias eternas. Glória a Deus. Como conclusão de tudo o que a gente ouviu até aqui, o que é que a gente pode tirar? O que é que a gente pode guardar? 2 princípios. Primeiro, preste atenção. Se o Senhor for a minha fonte de alegria aqui nesta dimensão, se o Senhor for a minha fonte de segurança, de satisfação, já aqui nessa minha peregrinação, o caminho que liga a terra ao céu, então, se aqui o Senhor for essa minha fonte de alegria, de segurança, de satisfação, Ele vai continuar sendo essa fonte de alegria, de satisfação, de segurança na eternidade, destino final. Preste atenção. O nosso tempo presente, a nossa vida nesta dimensão, está totalmente atrelada, está totalmente relacionada com o que vamos receber, desfrutar na eternidade. E aí, para você que não sabe, isso que eu acabei de dizer é a melhor definição sobre o inferno. O que é inferno? O inferno é Deus dizendo sim às decisões dos homens, as buscas das pessoas. Os homens correram a vida inteira atrás do que é efêmero. Correram durante toda a vida atrás daquilo que é transitório. Não deram ouvidos à palavra do Senhor. Desobedeceram seus mandamentos. Desrespeitaram sua vontade. Blasfemaram o seu nome. O que é o inferno? O inferno é Deus dizendo sim às buscas, às decisões dos homens, já que não querem Deus, já que não querem se deleitar no Senhor, já que o Senhor não é sua segurança, sua alegria, satisfação, então irão para o inferno, curtir eternamente a segunda morte, que é viver separado de Deus, afastado do Senhor, porque foi isso que escolheram no estilo de vida que viveram. É isso que querem? Isso terão? É esse tipo de existência que preferem? Esse tipo de existência terão? Então, se o inferno é um local de total desprazer divino, completa ausência de comunhão com o Senhor, como que a gente pode então definir céu? O céu nada mais é do que a conclusão dos anseios que já temos aqui. O céu nada mais é do que o destino final daquilo que a gente já tem no coração, guardado como esperança e expectativa sobre o céu. Escute, irmão, a eternidade já começou. A eternidade já começa agora. A vida eterna começa agora. O crente, ele já é habitado pela eternidade. Nós estamos no tempo, mas Paulo vai dizer, nós estamos assentados nas regiões celestiais. Já habitamos na eternidade. A eternidade já habita na alma. João 17,3 diz assim: a vida eterna é esta,
Não será, ela é. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, a vida eterna começa aqui, agora, à medida que a gente vai conhecendo mais de Deus, conhecendo mais do céu. À medida que vamos caminhando e conhecendo mais do Senhor, mais do céu, mais de Deus, essa eternidade vai crescendo na alma, vai crescendo no coração. E aí, mais uma vez, eu cito Spurgeon. Spurgeon vai dizer o seguinte: quanto mais do céu houver em sua alma, menos da terra terá. Menos da terra terá. Quanto mais do céu houver em seu coração, mais apetite por estas coisas haverá. Muitos crentes hoje, quando ouvem falar sobre a volta de Jesus, dizem: não, pastor, eu tenho tanto projeto, eu tenho tanta coisa para fazer, um pouquinho mais, demorar um pouquinho mais. O relacionamento vivo do crente com o Senhor, esse relacionamento de descoberta, de comunhão com Deus, esse relacionamento, ele já se constitui na vida eterna, que tem início aqui, e essa vida eterna que tem início aqui, ela vai perdurar por toda a eternidade. Glória a Deus! Então preste atenção, irmão, a peregrinação, a nossa caminhada aqui diz muito como será a nossa eternidade. Muito. O estilo de vida que a gente vive aqui, as nossas prioridades, aquilo que realmente enche o nosso olho de esperança, que faz brilhar a alma, isso diz muito sobre a eternidade. Muito. Se ao longo da vida você fez do Senhor a sua fonte de segurança, de satisfação, então Ele será essa fonte de segurança, de satisfação no destino final. Um crente que não consegue se alegrar com as coisas de Deus, um crente que não tem prazer na lei do Senhor, um crente que não consegue se deleitar com as coisas espirituais, não deseja estar em comunhão com os santos, vai fazer o que no céu? Não quer saber das coisas sagradas, não quer saber da palavra, não tem deleite pela oração, não quer saber do reino de Deus. Deus não é para ele refúgio, não é seu bem maior, não é sua segurança, não é sua satisfação. Vai fazer o que no céu? Para quem é o céu? O céu é para aquele que durante a vida se interessa pelo Senhor, se deleita no Senhor, em sua palavra, a oração, se alegra com o reino, porque ele já vive isso aqui, ele já vive essa dimensão aqui. Eu disse que 2 princípios nós tiramos de tudo que foi dito. O segundo é uma pergunta: aonde é que a gente tem colocado a nossa segurança, irmãos? De verdade. Aonde é que a gente tem colocado a nossa satisfação, a nossa alegria? Está fundamentada em quê? Pare um pouco, sonda a alma.
examina o coração. Responda com sinceridade. Onde está fundamentada a minha segurança? Onde está baseada a minha satisfação? Naquilo que eu tenho? Naquilo que eu possuo? Eu tenho uma neta de 4 anos. 4 anos de idade, 4 anos. A Maria Liz. E ela veio falar comigo, disse: vovô, quero pedir um presente. E o senhor me faria muito feliz. 4 anos. Eu digo: ah, minha filha, pois não. Você quer um presente? E esse presente você ficaria realizada? Sim, vovô. Qual é? Um iPhone 15. Eu digo: meu Deus. A Evazinha está dando sinal. A Evazinha deu sinal de vida. Deve ser evangelizada rapidamente. Ou seja, essa cosmovisão do mundo chegou no coração dela. Ela disse: isso aqui, isso me faz feliz. Se eu tiver isso aqui, eu serei plenamente realizada. Oh, meu Deus! Vamos já terminar. Eu apresento crianças na igreja, que sou pastor. E as criancinhas chegam, eu digo: irmão, não se engane. Tão bonitinho. É tão lindo. Mas isso é uma jararaca de fralda. Você tem que evangelizar. Você tem que falar de Jesus para ele. Você tem que ser exemplo de homem de Deus. Porque o Aldãozinho está escondido por aí. O Evangelho tira isso de nós, irmãos. É para tirar. Então, onde está a nossa alegria de fato? A nossa satisfação de verdade, aonde está, irmãos? A nossa segurança. Faltou tudo. Como vamos reagir? O emprego faltou. Qual será a nossa posição diante disso? As coisas desta dimensão não existem. E aí? Como será? Então vale a pena responder diante de Deus: onde está a minha segurança? Não é pecado dizer hoje para Deus: Senhor, tu sabe, não está no Senhor. O vinho acabou, não tem mais vinho. O Senhor milagre fará, irmãos. O Senhor nos direcionará. O Senhor a Ele nos atrairá. Por favor, curva a tua cabeça só um pouco, irmão, em nome de Jesus. Ó Deus, nós colocamos diante de nós, pregando, expondo a tua palavra. Eu sei que não era a palavra que nós gostaríamos de ouvir esta noite, mas é a palavra que o Senhor nos trouxe para ouvir. Ó Deus, diante da palavra, olhando para o próprio coração, nos envergonhamos, porque não é isso que vivemos. Mas humildemente confessamos e rogamos a tua graça, rogamos a tua misericórdia esta noite. Nós sabemos que o teu Santo Espírito está presente nesta reunião e o Senhor a determinou, o Senhor a colocou na existência a fim de que fôssemos tratados esta noite. Há propósito do Senhor nisso, há desígnio do céu nisso. Então nos expomos a tua palavra
Senhora, esta noite nos prostramos diante de Ti, neste momento. Vem e age, vem e trabalhe para a glória do Teu nome e para o nosso próprio bem. Nós queremos amar o Senhor acima de todas as coisas. Nós queremos declarar, não da boca para fora, mas com a alma, com o coração impregnado de santa alegria, de santo deleite e júbilo. O Senhor é o meu tesouro maior. O Senhor é a única coisa que de fato tenho, que perdurará para toda a vida, com alegria, segurança, satisfação e deleite. O Senhor, o Senhor, o Senhor. Em nome de Jesus assim oramos, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.